Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Você sabe, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre importação via Trading Company. Talvez você já começou a importar ou mesmo quer importar e falta informação, ou mesmo você importa, mas gostaria de economizar mais, de ter uma assessoria especializada e aí pensou em contratar uma trading company. Isso já passou aí na pauta da sua agenda? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e vamos explicar para você como funciona esse processo e quais são as vantagens. Se você quer saber sobre isso, fica nesse vídeo até o final e logo após a vinheta você vai acompanhar um vídeo completo mostrando como que é o processo de importação via Trading Company. Fica nesse vídeo até o final e logo após a vinheta receba esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, tá certo? E eu quero inicialmente apresentar a nossa empresa, que está aqui, ó. A Athena Trading, uma empresa que começou em 2003, logo nós estamos já no mercado internacional, seja na exportação e importação há 21 anos. Tá? É uma experiência relevante para uma empresa que atua no comércio exterior. Tá? E aquilo que você quer saber, como que uma trading company pode, tá, aportar benefícios, tá, para a sua empresa. Primeiro, o processo de trading, tá, você vai ver ao longo desse conteúdo, ele é totalmente legal e tem jurisprudência jurídica, tá? Você vai ver aí a base legal que garante que você pode fazer importação e exportação via trading company. Primeiro, é legal. Segundo, nós somos especialistas tanto na área de importação como de exportação. Então, você quer encontrar clientes para o seu produto, desenvolver seu mercado, nós podemos fazer essa assessoria. Inclusive, a Athena Trading é uma das poucas empresas do Brasil que faz o desenvolvimento das exportações para desenvolver tanto o supply chain como também o desenvolvimento de clientes. Agora, na área de importação, nós temos parcerias com grandes operadores logísticos. Por quê? Porque a Athena Trading, tá certo? É uma organização exponencial. E o que significa isso? Através de nossos parceiros no Brasil e no exterior, nós podemos oferecer para vocês soluções logísticas, na área de câmbio, na área de análise de qualidade e também economia na área tributária. Tanto os nossos parceiros logísticos como grandes escritórios de advocacia que nós estamos ligados podem fazer estudos aí na sua empresa para economizar o que você gasta com tributo e analisar sua contabilidade para que você diminua seus riscos. Por quê? Porque a Athena Trading é uma organização exponencial. E agora você vai ver na sequência desse vídeo como funciona o processo de importação via Trading Company, como funciona o processo por encomenda, como funciona o processo por conta e ordem. Acompanhe esse conteúdo até o final. Talvez você já tenha perguntado, quando um processo de importação via trading é mais vantajoso? Eu vou explicar para você o fluxograma do processo, como funciona o processo de importação, depois os pontos críticos no processo de importação, depois o processo de importação por conta e ordem, depois o processo de importação por encomenda e no fim eu vou falar para vocês os serviços que uma trading de grande porte presta, tá? E quais são as vantagens, para que você não tenha mais dúvida nesse tema e possa tomar a melhor decisão, tá? Então vamos lá. Primeiro, o processo é esse, tá? Você tem um fornecedor internacionais que pode estar em qualquer lugar do mundo. Os maiores exportadores mundiais, obviamente, são a China, são a Índia, próprios Estados Unidos.
Depois, você tem o processo de importação que implica na logística para trazer a mercadoria do país estrangeiro para o nosso país, tá certo? E aí você começa um outro processo, que é o processo de embarque, desembarque, despacho da mercadoria. Logo em seguida, você tem o quê? Você tem o processo de armazenagem, tá? Porque você desembarcou a mercadoria, você precisa armazená-la para que a aduana, né, possa investigar e ver que está tudo em ordem. É feito, tá, o desembaraço aduaneiro, e aí, se tiver tudo ok, a mercadoria é transportada, tá certo, até o cliente final, o que a gente chama de indoor, tá? Essa é uma operação, tá, que a gente chama de door to door. Por quê? Porque vem da porta do fornecedor até o cliente. Esse é o processo. Parece realmente muito simples, mas tem muitos pontos críticos, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Primeiros pontos críticos é a questão da aduana. Por quê? Porque você precisa entender da legislação aduaneira, tá certo? Aquilo que é permitido importar, aquilo que não é permitido, aquilo que precisa de um licenciamento, tá certo? Tem a questão da documentação, ou seja, tudo você precisa apresentar uma documentação específica para que a aduana brasileira permita você internar a mercadoria. Tem a questão do licenciamento, porque tem determinados produtos como alimentos, madeira e uma infinidade de produtos que você precisa ter um licenciamento específico de um órgão anuente. E depois você tem a etapa do despacho, tá certo? Na sequência você tem a logística. Então isso implica no tempo, que é o transit time, nos fretes, dependendo do país tem custos bem diferenciados, o seguro da mercadoria, e aí tem questões específicas. Você tem a questão da armazenagem no destino, como eu expliquei anteriormente. Depois entra questões tributárias, tá? Os tributos, que tem uma legislação específica, e no Brasil nós temos a legislação tributária talvez a mais complexa do mundo, tá certo? Depois você tem benefícios fiscais que determinados estados oferecem ou não. Depois você precisa gerenciar tudo isso, porque tudo você precisa prestar conta. Tem questões aí jurídicas envolvidas, tá certo? E depois você tem a questão das finanças, porque tudo isso você precisa fazer uma estimativa inicial. E uma trading company faz isso muito bem antes de começar o processo. Depois você tem a questão de precificação, porque aí você tem as margens que você quer ganhar, né? Tudo isso precisa ter controle e no final, tudo isso precisa ter um processo de redução de custos, que é por isso que você faz um processo de importação ou para suprir uma mercadoria que você não tem aqui, tá certo? Tudo isso, pessoal, é um processo complexo que uma empresa, tá, uma trading company de grande porte pode fazer, principalmente para que uma empresa, e não importa se a empresa ela é de grande porte, médio porte ou de pequeno porte, se ela nunca fez um processo de importação, ela pode cometer erros, e uma trading company trabalha para tirar a possibilidade desses erros, e cada erro vai custar, tá certo? Muito bem. Como funciona a operação, tá? Por conta e ordem. Numa operação por conta e ordem, o importador é a trading company. Agora, o buyer, que é o comprador, é o cliente adquirente, tá certo? Então a fatura comercial deixa isso muito claro, tá? No cabeçalho da fatura, que o importador é a trading company e o comprador é o próprio cliente. O consignee, que é o consignatário no BL, é a trading company. Agora, quem é notificado, o notify, já é o cliente adquirente. Então você vê que aqui é uma relação de corresponsabilidade. E aí você tem 4 passos nesse processo. Primeiro, tem que fazer um contrato, tá certo? Entre a trading e o adquirente. Depois, tá? Essa questão é importante, ó. O processo é financiado inteiramente pelo adquirente, com os recursos do adquirente. E ambos, o cliente adquirente e a trading, são equiparados a entidades, né, ou a empresas industriais, como se fossem indústrias. A trading possui a posse da mercadoria, mas ela funciona como prestadora de serviços, tá certo? Assessorando o adquirente a importar. Então esse é o processo. E agora eu vou explicar para vocês o processo de importação por encomenda. Muito bem. Com relação a esse processo, a parte da fatura comercial, o importador é a trading
E o buyer é o cliente encomendante, ou seja, não muda em relação a por conta e ordem. O BL é a mesma coisa. Agora, aqui nessa operação, pessoal, tem um aspecto muito específico da legislação, tá certo? Primeiro, você tem que ter o contrato comercial por encomenda entre o cliente e a trading, isso é vital, segundo a legislação. Segundo, aí sim muda bastante em relação a por conta e ordem, tá certo? A importação vai ser feita através, tá, da gestão financeira total da trading. Isso significa que, por exemplo, o contrato de câmbio, quem vai fechar é a trading. No caso da conta e ordem, não. Quem fecha o contrato de câmbio é o cliente adquirente, tá certo? Então, aqui, além de todo o processo de despacho, toda a gestão logística, a gestão cambial vai pertencer à trading, tá certo? Agora, tanto no processo de conta e ordem, como no processo da encomenda, tanto a trading como também o cliente, né, no caso o importador, tem que ter radar, tá? Tem que ter radar. Segundo a legislação da Receita Federal, isso é fundamental. O que muda é que no caso da conta e ordem, tá, a gestão financeira, a gestão cambial, ela é feita em nome do cliente adquirente. No caso da encomenda, não, tá certo? E toda essa legislação você pode conferir, essa regulamentação, na Instrução Normativa 1861 de dezembro de 2018, que sofreu uma atualização através da IN, tá, 1937, de 15 de abril de 2020, recente, tá certo? O artigo 3 permite a antecipação dos recursos por parte do encomendante, tá? Então, isso daí é perfeitamente possível. O encomendante antecipa os recursos para a trading, tá certo? E a trading vai fazer todo o processo. Então, sem dúvida nenhuma, uma encomenda traz para o cliente uma tranquilidade maior, porque além de tudo que eu já expliquei, né, de todos os cuidados com relação às questões aduaneiras, as questões fiscais, você tem ainda a gestão cambial por parte da trade. Então, essa é a operação por encomenda. Espero que você tenha entendido bem. E vou deixar aqui no campo de comentários, tá certo? Os links da legislação, tanto da Instrução Normativa 1861, como também a atualização 1937. Consulte aqui e saiba mais. Muito bem. Agora, quais são, pessoal, os pontos críticos no processo de importação? Primeiro, a habilitação do sistema radar. E aí vem o seguinte, a trade de grande porte, ela tem um radar ilimitado, tá certo? Muitas empresas, quando estão começando, até as próprias trade de pequeno porte, não tem isso. E aí você não consegue fazer determinadas operações. Depois, assessoria aduaneira, a trading tem. Assessoria tributária, planejamento fiscal, estruturação da operação logística, que isso é bem crítico. Depois, planejamento estratégico do negócio, gestão do processo logístico de forma online, gestão dos canais de parametrização, que é o canal vermelho, o canal verde da Receita Federal, estrutura de armazenagem e distribuição dos produtos. Tudo isso uma trading de grande porte tem e faz. Então, não é simples, principalmente para uma empresa que está entrando no processo de importação, tá certo? E para a gente ir concluindo, pessoal, esse conteúdo, quais são as vantagens, tá, na prática, de você fazer a importação através de uma trade de grande porte? Tá, primeira coisa, redução de custos da carga tributária brasileira. E por que isso? Porque as trading companies têm um endereço fiscal nos estados brasileiros que tem uma flexibilização das regras para importação, para benefício da economia local. Isso você tem em Santa Catarina, você tem em Vitória, você tem em Rondônia, você tem também em Alagoas, tá certo? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, tudo isso é legal e eles têm preparo para isso. Depois, assessoria especializada na questão de logística, aduana, câmbio, tributos, estrutura de armazenagem certificada pelos órgãos anuentes, tá certo? E planejamento fiscal e financeiro da operação.
Além de tudo isso, vai culminar com o quê? Redução de riscos, maior controle das operações. Então, quando você vai fazer uma operação dessa e de grande porte, de grande monta, acima dos 100 mil dólares, tá certo? Vale a pena você consultar uma trading, fazer uma cotação gratuitamente. E é para isso que uma trade de grande porte, porque até você implantar essa operação na sua empresa e ter isso funcionando muito bem, leva tempo. Você pode ganhar muito mais agilidade dessa maneira. É para isso que serve uma operação via uma trade de grande porte. Então, pessoal, o conteúdo de hoje foi esse. Se você gostou, dá teu like agora e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço, sucesso a todos. Você viu aí? Então, nós podemos te assessorar. Se você tem interesse, manda um e-mail para nós, para mim, para semoura@athenatrading.com.br. Nós vamos mandar uma ficha de cadastro para conhecer a sua necessidade e a sua empresa e vamos levar uma solução para baratear suas importações e assessorar você nesse processo. Tá bom? Eu fico por aqui e nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço, sucesso a todos.